E estou aqui para mediar aqui essa terceira aula, aí, ministrada aí pela professora Sidônia de Ponte e professor Ivan Tartaruga. E, de antemão, já antecipando aqui alguns informes, aos professores, a aula terá duração de 2 horas e 15 minutos, sendo que 1 hora e 15 é justamente para vocês expor o conteúdo, em média de 30 a 35 minutos para cada um, e o restante do tempo, em torno de 40, 45 minutos, a gente vai deixar aberto para as questões levantadas pelos colegas, sendo que as questões aos colegas, as questões serão divididas em 3 blocos, né? Em média, 3 blocos, dependendo do tempo, né, das respostas e o tamanho das questões. A gente pede aí a compreensão que procurem ser um pouco sucintos aí nas questões, para a gente otimizar o tempo e ter um tempo maior para, inclusive, utilizar um terceiro bloco. E falar um pouco aqui, apresentar um pouco da professora Sidônia e o professor Ivan. A professora Sidônia já conheço pessoalmente, o professor Ivan é a primeira vez. O professor Ivan possui graduação é um colega, né? Graduação em Geografia, somos geógrafos. Ele possui a graduação em Geografia pela UFRGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Geografia, mestrado e doutorado em Geografia também, né? Atualmente é professor e pesquisador de Geografia Econômica e Social no Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, CEGOT, na Universidade do Porto, em Portugal. A professora Sidônia, ela é economista, né? Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora pelo PGDR, né? Atualmente é docente e pesquisadora pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento regional na Universidade de Santa Cruz e é editora-chefe e é editora, né, da revista Redes e diretora sul, né, da Rede. Então, é um breve relato aí de cada um. E, diante disso, agora 2 informes aí para os colegas que estão participando da aula. As questões, elas vão ser feitas a partir de um link que nós, da parte técnica, vai disponibilizar no chat e vai ser passado para mim e eu vou ler as questões, fazer aqui uma breve seleção, aqui, aquelas que mais se encaixarem para passar para os professores, bem como a lista de presença será preenchida a partir também de um link no final da aula. Diante disso, eu passo a palavra aos professores, a professora Sidônia, né, que vai ser a primeira a apresentar. Muito obrigado. Obrigada, Josemar. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui, né, de rever a todos. É um prazer poder compartilhar essa aula com o Ivan, né, a gente tem trabalhado um pouco juntos aí num projeto junto da Cátedra Itinerante do SEBRAP, né, e de enxergar tantas carinhas conhecidas aqui, né, não vou nem falar os nomes, porque senão ficaria, provavelmente esqueceria alguns, né, mas muitos conhecidos, fico muito feliz de poder compartilhar com vocês hoje, né, essa aula. Ivan, eu acho que eu vou fazer assim, ó, tu coloca para nós a apresentação, né, a gente vai tratar hoje sobre inovação inclusiva e inclusão produtiva nos territórios. E a ideia, pessoal, é eu acho que dá para a gente dizer assim que a nossa aula vai ser dividida em mais ou menos 3 partes, poderia se dizer, que seria uma primeira, né, que é uma parte mais conceitual, que eu vou trabalhar, tentando discutir um pouquinho a ideia da inovação e da questão da inclusão produtiva, e posteriormente o Ivan vai ter um espaço um pouquinho maior do que eu, porque justamente ele vai trabalhar a ideia da inovação inclusiva e alguns aspectos mais vinculados a uma discussão mais empírica, né, que é um pouco do que a gente tem trabalhado junto a esse projeto da cátedra, que envolve a rede também, né, que é de pensar uma tipologia de inclusão produtiva rural para os territórios. Então, nesse sentido, né, para observar ou analisar todo esse contexto, ele vai trazer alguns elementos mais práticos, né, um pouco do que a gente tem pensado. Tá? Então, eu vou começar com vocês, daí, então, essa questão, essa parte um pouco mais teórica, né.
como que eu vou, né, como é que a gente vai trabalhar, né? Quando fala em inovação, né, toda vez que a gente pensa em inovação, eu como economista, né, não posso deixar de trazer, né, um pouco daqueles que foram os nossos, né, que são aqueles que foram os primeiros que discutiram a temática da inovação. Então, né, tu pode passar ali a primeira, Ivan, para mim. Então, eu vou começar com a ideia de inovação como um conceito schumpeteriano, né? Então, quem é Joseph Schumpeter, né? Então, o Schumpeter, ele é um economista, né? Não vou ficar falando, a maioria de vocês já deve ter visto aí nas discussões, né? Sobre desenvolvimento rural, a gente trabalha um pouco disso, mas o Schumpeter, ele vai ser um estudioso que vai se destacar porque ele traz uma ideia da inovação nas sociedades, né? Mas buscando compreender o que essa inovação ela pode ser considerada como uma nova combinação e que justamente o conceito de inovação que vai levar à ideia de um motor para o desenvolvimento econômico, né? Então, o olhar da inovação como motor para o desenvolvimento econômico. O Schumpeter, ele, ao contrário dos economistas que a gente pode dizer assim, chamar de clássicos, como, por exemplo, o Adam Smith, né, o próprio David Ricardo, e o Karl Marx, né, que buscavam compreender a ideia de desenvolvimento econômico como um sinônimo de crescimento econômico, né, o Schumpeter ele traz uma discussão um pouco mais, vamos dizer assim, qualitativamente diferente para a compreensão do desenvolvimento, porque ele vai fazer um olhar sobre outros aspectos, né? Então, enquanto os economistas clássicos eles vão estar olhando, né, a questão do crescimento da população, ou do aumento da produção, ou da utilização de determinados recursos, o Schumpeter ele vai olhar justamente pelas diferenças que vão se apresentar entre crescimento e desenvolvimento. Então, ele diferencia esse processo. Então, um dos primeiros autores dentro das correntes né, estudadas na economia que faz uma distinção bem específica naquele livro dele, no livro que explica né, o desenvolvimento econômico, no capítulo inicial ali. Ele vai diferenciar bastante, vai fazer uma diferença bem clara disso, né? Então, o crescimento para ele tem a ver muito mais com as adaptações, né? Então, essas adaptações, elas provocam mudanças no sistema. Mas o que efetivamente vai produzir, né, um fenômeno qualitativamente diferente é a ideia de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, né, para o Schumpeter, ele vai permear um campo né, de mudanças na vida econômica que forem impostas né, de fora, mas que surgem de dentro. O que significa isso? Né? Significa, então, que ele vai considerar, né, ele vai dizer assim, né, que a gente não explica o desenvolvimento econômico pelas teorias econômicas, né, embora a economia seja parte desse processo de desenvolvimento. E aí ele diferencia o crescimento. Enquanto o crescimento vai estar relacionado a esses aspectos que os próprios economistas clássicos discutiam, o Schumpeter vai fazer uma análise um pouco mais criteriosa, no sentido de verificar né, esse fenômeno que vai alterar ou vai provocar descontinuidades no sistema. Então, o conceito que ele toma né, é de fluxo circular, né? A ideia de fluxo circular, né, para quem é economista, né, é muito simples, é um conceito que vem lá no início, a gente estuda na introdução à economia, mas que para quem não é economista é aquela ideia, né, o fluxo circular é uma ideia entre uma relação de fluxos reais e monetários na economia, que relacionam né, a própria produção, que vai ter tanto as empresas, né, os produtores e os consumidores, e a remuneração dos fatores produtivos, né. Então, a remuneração dos fatores produtivos, a produção e os próprios consumidores vão ter uma relação de despesas e receitas, né? Então, esse fluxo circular, ele vai ter uma ruptura, uma descontinuidade nesse fluxo. Então, aí justamente que entra a questão do desenvolvimento. Então, para o Schumpeter, o desenvolvimento, né, eu coloquei ali naquele slide, né, é uma mudança espontânea e descontínua nos canais de fluxo. Então, desse fluxo circular, uma perturbação do equilíbrio que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio pré-existente. Então, justamente, ele vem com uma percepção distinta de outros autores que falavam no estado estacionário, né, como Stuart Mill, ou também a ideia dos próprios economistas neoclássicos, que vem depois no estado de equilíbrio na economia, que justamente o que promove esse desequilíbrio é o que vai gerar um fenômeno que é distinto, né, que é chamado de desenvolvimento econômico. Então, essa mudança, ela vai
ela vai justamente, né, essa inovação, né, essa ruptura ou essa descontinuidade nesse fluxo, ela vai se dar pela inovação, né? Então, para o Schumpeter, ele chama no primeiro momento de novas combinações. Então, é o surgimento dessas novas combinações que vão justamente provocar essa descontinuidade no sistema. E aí ele vai explicar, né, algumas características dessas novas combinações. Pode passar, Ivo, por favor. Então, essas novas combinações para ele seriam o quê? Né? Novas coisas, ou novas combinações. A introdução de um novo bem, né? Então, um novo bem no mercado, ou um novo método de produção, que daí tem a ver com o processo, ou abertura de um novo mercado, ou ainda uma conquista de uma fonte de matérias-primas ou de bens semi-manufaturados, e o estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. Então, vocês podem verificar que aqui tem um conjunto, né, de elementos, né, que ele vai definir como a inovação. Só que esses elementos, eles vão justamente, né, provocando essa ruptura, e eles vão gerando uma dinâmica de substituição do que a gente chama de velhos produtos por novos produtos. Nessa dinâmica de substituição, ela é chamada pelo Schumpeter de destruição criativa. Então, esse conceito de destruição criativa, a gente observa muito, vamos num exemplo assim, com relação aos próprios computadores, ou notebooks, ou celular, né? Então, no momento que é lançado um novo produto no mercado, né, esse novo produto, ele destrói, né? Então, é destruição criativa, cria algo novo, mas destrói o anterior. Ou seja, né, há uma descontinuidade nesse processo, ou seja, há uma substituição do velho pelo novo, né? E aí, essas novas, tu pode passar também, por favor, Ivan, essas novas, né, combinações, elas vão gerar essa inovação, dois aspectos principais, né, que seriam, por exemplo, a questão da mudança, né, e a questão também da produção de algo que tem uma certa novidade, né, algo que traga algo novo. Essa trilogia schumpeteriana é uma explicação que foca, né, nessas três, né, vamos dizer assim, na trilogia, seriam esses três pontos, né, da invenção, da inovação e da difusão. Na realidade, a invenção e a inovação, elas podem acontecer, né, uma pode acontecer depois da outra, mas não necessariamente uma inovação, né, ou uma invenção vira uma inovação, tá? Então, a invenção vai ter a ver com algo que possua um potencial de gerar um impacto, né, no mercado. Já a inovação, ela é a materialização, né, deste processo, desse produto, né, e que vai transformar, né, o que vai ser introduzido nesse mercado. E a difusão é o momento final, né, seria o que vai finalizar esse processo de inovação, que é quando tem a adoção da tecnologia, né? Então, primeiro ocorre a introdução dessa inovação, depois, a partir da própria difusão, né, que é a terceira parte da trilogia, a adoção, né, dessa inovação. O que ocorre também é que existe uma discussão entre o que são as inovações aí consideradas radicais e incrementais, né? Numa perspectiva mais schumpeteriana, as inovações radicais, elas causam o que eu estava falando para vocês lá, que é essa descontinuidade, né, tecnológica. Então, essa descontinuidade, ela vai se dar nas inovações radicais, tanto em nível meso, como em nível micro, né, em macro e micro, e elas acabam tendo essa descontinuidade e ainda sendo, né, tendo uma inovação no mercado, tá? Já uma inovação incremental, ela não gera esses dois elementos, ela gera um ou outro, ou ela gera, né, uma ideia de uma descontinuidade tecnológica ou uma inserção no mercado, né, e ela ocorre mais em micronível, né, então, um nível mais micro. Então, a incremental, ela é algo que não provoca essa ruptura como a radical, né. Pode passar novamente. Com relação a isso, né, o que a gente tem observado é o quanto esse incremento tecnológico, né, e o quanto, por exemplo, a extensão dessa difusão a partir da perspectiva schumpeteriana, ela tem
sido difícil ou ela não dá conta total da ideia, né, de aplicar esse conceito para o meio rural. Então, quando a gente observa a agricultura familiar, quando a gente observa outras comunidades, né, que podem ser comunidades tradicionais também, quilombolas, indígenas, que essa trilogia chupeteriana, ela está muito vinculada a uma ideia, vamos dizer assim, não que ela esteja só vinculada, mas ela se coaduna muito mais uma ideia de inovação para a indústria, né? A gente consegue observar isso de forma mais clara. Então, o que diferencia, né? Vamos dizer assim, o que é diferente, né, dessa discussão? Uma das questões que tem sido debatida nos últimos, vamos dizer assim, autores mais contemporâneos, têm utilizado, ao invés do conceito de inovação, muitas vezes utilizam como plug, né, a ideia de novidades, né, algumas, por exemplo, a própria OCDE e a próprio e outros, por exemplo, utilizam a ideia de soluções tecnológicas. Alguns trabalhos, nós temos trabalhado também com alguns agricultores aqui na região onde eu estava trabalhando, ali no Vale do Caí, Montenegro, com a ideia de soluções tecnológicas também. Por quê? Porque elas se diferenciam, né, nessa perspectiva da inovação schumpeteriana. Então, em que sentido ela seria? Né? Então, a inovação na perspectiva schumpeteriana, ela se dá, essa trilogia é executada por agentes fixos, né, que se dão a partir da própria introdução ou própria parte, né, onde é colocado esse processo, né, colocado frente à indústria. Já quando numa perspectiva de novidades, a gente tem agentes específicos. O que significa isso? São agentes que estão no território, né, dependendo de quais agentes que estão no território, então não necessariamente daqueles que se encontram a partir da indústria. Quando se trata de inovação schumpeteriana, nós observamos que existe muita questão da externalização, né? Elas são externalizadas, as inovações, elas são padronizadas, elas são globalizadas. Quando nós observamos outras possibilidades nessas perspectivas, como eu estou chamando de novidades ou de soluções, ou até talvez a inovação inclusiva, como o Ivan vai tratar depois, né? Por exemplo, mudanças sociotécnicas, que também são chamadas muitas vezes, elas são mais internalizadas, né? Elas são vinculadas à unidade de produção, elas são mais localizadas, né? Elas são contextualizadas e territorializadas, né? Elas expressam muito uma relação com o território. As inovações schumpeterianas também, elas ficam muito no conhecimento científico, né? Elas são, assim, menos flexíveis, né? E elas são definidas externamente. E já essas outras, elas são geradas por conhecimentos contextualizados, que são mais flexíveis. E também existe um grau de descontinuidade em nível global, né, em termos de tecnologia de mercado na inovação schumpeteriana. Quando a gente observa esses outros conceitos dando conta, né, tentando dar conta do que existe nesses territórios. Então, é um grau de descontinuidade em sistemas mais locais, né, em termos de tecnologia e de mercado. Então, por que a gente estou pensando um pouco aqui com vocês, assim, em trazer esses outros elementos? Pode passar, por favor, Ivan. Porque os agricultores familiares, né, aqui considerando, como eu disse para vocês, aí, agricultores familiares no sentido, né, da própria, né, vinculação da política, né, que é do Pronaf, que vai estar considerando, pode voltar um pouquinho, que vai estar considerando esses novos, né, tanto os quilombolas, né, os ribeirinhos e todas as comunidades, né, eles geram novos conhecimentos, eles geram conhecimentos relevantes, né, e eles procuram também criar alternativas, né, para dar conta dos espaços que eles têm. Então, alternativas que venham a reduzir o custo dessa produção, né, e muitas vezes a indústria, ela não se interessa por essas tecnologias, ou muitas vezes, né, nem o agricultor, ele não busca, né, a indústria, né, então ele mesmo vai produzindo um acesso a algum metalúrgico que transforma vamos dizer assim, alguma engenhoca que a gente chame, né, dentro do processo produtivo, ou até mesmo, por exemplo, quando é um processo a partir de uma discussão dentro do território. Então, o que surge aqui a nossa questão é pensar que tipo de inovação existe nesses territórios, né? E o que tem a ver, então, essa ideia de inovação, né? Com a inclusão produtiva e com uma inovação inclusiva.
Então, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte, né, que há mais ou menos 2/3 da população que é pobre, né, ela se encontra no rural, tá? E o que tem acontecido, né? A ideia de inclusão produtiva, ela tem buscado ampliação das oportunidades, né, para as pessoas mais pobres e vulneráveis, tá? Então, justamente, buscar alternativas para essas pessoas, ela está exigindo uma renovação, né, das políticas. E essa capacidade de renovar políticas também tem a ver com a inovação, ou seja, com a capacidade de inovar. E aqui o inovar, ele não vai estar vinculado apenas a essas ideias de um processo, de uma técnica, né? Mas ele vai estar vinculado a aspectos mais amplos, né? Que é justamente pensar em outros elementos. Então, numa visão que necessita ser sistêmica, né, e multidimensional, que dê conta de diversas dimensões, né? Não só de uma dimensão, né, econômica ou produtiva, mas de dimensões sociais também, né? Então, essa ideia da inclusão produtiva, ela vai nos trazer, né, a necessidade de conectar agendas, né? Então, agendas tanto sociais como ambientais, né, como a questão produtiva também, né, não deixando de fora essas discussões, com a necessidade de compreender as condições e as oportunidades ou a capacidade das pessoas, né? Então, compreender essas capacidades também pode ser a partir de uma perspectiva seniana, por exemplo, né? Entender as oportunidades e as melhorias no ambiente econômico, até porque, principalmente a partir da pandemia, né, e do Covid, o que está acontecendo, né? E os indicadores econômicos, principalmente os brasileiros, né? Vamos focar aqui numa questão mais do Brasil, eles têm trazido, né, ou eles têm representado, têm sido negativos, vamos dizer assim, a taxa de crescimento do PIB, a taxa de crescimento ela tem caído, né, a gente tem um aumento da pobreza, né, a gente tem problemas, né, da dívida PIB, ampliação, né, do percentual de dívida PIB, tudo isso são indicadores econômicos negativos, né, e que esse ambiente econômico ele precisa ser qualificado para conseguir dar conta, né, de mudanças ou desses processos de inovação. E também a ideia de coordenar, né, tanto o Estado como coordenar o Estado, as organizações sociais, né, o setor privado, né, ou seja, não são ações isoladas. E valorizar, né, a diversidade, tanto biológica como cultural. Pode passar, Ivan. E aí a gente poderia dizer assim que a temática da inclusão produtiva ela tem ganhado espaço, né? Então ela ganha um espaço principalmente nessas discussões de desenvolvimento territorial e rural, né? Também ela tem, né, vamos dizer assim, uma interface muito grande com os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos e a Agenda 2030. Esses objetivos, alguns autores, né, como, por exemplo, dentro desse do Instituto Veredas, eles definem o objetivo 1 e 8, né, e algumas metas, como eu estou colocando ali para vocês, mas existem outros autores que têm discutido também a ideia da inclusão produtiva vinculada com um conjunto, uma diversidade de outros ODSs, como 1, 2, o 4, o 10, o 12, né, o 13. O que nós verificamos é que existe uma grande, vamos dizer assim, interface ou inter-relação entre os diferentes objetivos, né? Porque a questão alimentar aqui ganha também, né, uma perspectiva diferenciada, né? E a literatura especializada, ela tem demonstrado também que a inclusão produtiva, ela não depende somente do fortalecimento das capacidades econômicas, né? Ou seja, da questão da produção, ou da qualificação do trabalho, ou da produtividade, né? Tem observado que o problema das áreas, né, principalmente se nós olharmos para áreas rurais, nós vamos ver não só as áreas rurais, mas também urbanas, mas existe uma grande, vamos dizer assim, ausência de condições básicas de saúde, de infraestrutura, né, e da própria questão da alimentação, né, e da educação também. Então, não é trivial pensar numa inovação inclusiva e numa perspectiva de inclusão produtiva, né, sem mobilizar uma nova base de conhecimentos, né? Então aqui está o grande desafio, né, que nós não temos nada pronto, né? Nós não temos receitas que dê conta dessa situação. Então a ideia justamente é buscarmos, né, repensar alguns aspectos
E esses aspectos e essa base de conhecimentos que vai sendo mobilizada, que ela permite orientar, né, tanto os órgãos de apoio a políticas, como, por exemplo, a própria assistência técnica, a própria pesquisa, né, que está dentro desses, né, em situações, né, de inclusão produtiva. E a renda e a produção, né, essa ampliação dessa renda da produção, ela não pode se dar à custa, né, às custas de uma degradação ambiental, né, de uma extinção de modos de vida, da perda dessa biodiversidade, dessa diversidade biológica e cultural. Então, o que a gente vê aqui é justamente, né, que a ideia de pensar numa inclusão produtiva, né, que ela não tem um consenso ainda, mas uma das perspectivas que a gente tem observado é de atuar a partir dos territórios, né? Então, por que olhar os territórios, né? O Ivan vai trabalhar depois, mas nós estamos trabalhando uma tipologia de inclusão produtiva rural, né? Mas nós não deixamos de olhar essa interface entre o rural e o urbano, até porque, né, quando nós olhamos os territórios, né, nós estamos olhando a partir de uma perspectiva que não é mais setorial, né? É justamente uma perspectiva que visa valorizar as interdependências, né, que vai envolver um conjunto diferente de dimensões, um conjunto diferente e amplo de atores nesses territórios. E aí, um campo, né, vamos dizer assim, promissor para essa inclusão produtiva é justamente, após a pandemia, se dá a partir, poderia se dizer assim, de 3 possibilidades, né, que é, por exemplo, das relações, né, rural-urbano, dos sistemas alimentares e da sensibilidade para os temas ambientais, né? Então, aí se ganha um espaço, né? Então, nas relações rural e urbana, né? Qual o espaço que se ganha? De integração dos mercados, né? De proximidade entre esse rural e esse urbano, dos sistemas alimentares, né? A partir, por exemplo, das cadeias curtas, da relação direta entre produtor e consumidor, né? Na própria pandemia se verificou muito a questão, por exemplo, utilização do WhatsApp, né, das cestas de consumo, de entrega a partir, né, da utilização do celular, né, e também a própria temática da questão do Covid leva a uma possibilidade de pensar questões ambientais em função das alterações, né, que ocorreram nos sistemas naturais, que tem, né, em função da própria, vamos dizer assim, desses agentes patogênicos, como o próprio surgimento do Covid, né? Então, pensar, né, do quanto a relação sociedade e natureza, né? O quanto essa inter-relação e essa interface entre sociedade e natureza ganha um espaço, né, a partir dessa pandemia, né? Poderá ganhar, né, pessoal? Isso aí também depende, né, de quem está dando conta, né, dessa discussão. Ainda, né, nós não temos, pode passar, já vou dar a palavra para a Tiva, só estou trabalhando um pouquinho mais a discussão aqui da questão dessa inclusão produtiva, que ela ganha essa relevância, né, numa discussão, a partir principalmente, né, da década de 2000, né, a partir dos anos 2000, com a agricultura familiar, 2010, a partir, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, algumas dessas, né, vamos dizer assim, das políticas que existiam, né, estão perdendo força, estão sendo desmanteladas, né, mas existem também possibilidades aí de intervenções, né, e de qualificar essas intervenções. Então, essas intervenções em termos de inclusão produtiva, elas podem se dar, né, por algumas relações que aparecem, como, por exemplo, ampliação da produtividade, da rentabilidade, mas aí, né, procurando aliar a situação entre conciliar, né, por exemplo, o aumento da renda, né, com a conservação ambiental, né, aperfeiçoar as estratégias de acesso a mercados, né, por exemplo, que com relação às cadeias curtas, como eu falei, a próprios processos de compras públicas, né, a digitalização dos sistemas alimentares, né, que aí também é um uso, né, a partir de toda uma discussão toda em cima, né, da assistência técnica, que seria dentro da porteira, né, e da parte principalmente de comercialização e de logística, que é pós-porteira, né, poder utilizar um pouco mais esses espaços. E também de associar essas ideias de inclusão produtiva a outros domínios, né, a outros aspectos, como, por exemplo,
a ideia de segurança alimentar, a ideia de conservação ambiental, a biodiversidade, né, a atividades não agrícolas, a turismo, né? Então, como aproveitar esses elementos que existem e essas realidades, né? Trouxe aqui um pouco do que o Favaretto trouxe num dos textos, né? O Varrídio, o Favarão e o Favaretto e o próprio professor Paulo Niederle, né? E alguns dos seus orientandos, né? Como o Souza, têm discutido muito essa questão da inclusão produtiva, tem trazido uma literatura, né? Tentando fazer, vamos dizer assim, uma revisão, um estado da arte dessa discussão, né? Mas acredito que essa frase do Favaretto, ela representa muito o que a gente precisa, que é a valorização da diversidade, né? Quando se trata de territórios, quando se trata da possibilidade de, vamos dizer assim, de inserção social, a diversidade é um aspecto muito importante e é um aspecto que deve ser visto como algo em potencial, né? E não como algo assim, como algo, porque muitas vezes a diversidade ela é vista como uma grande dificuldade, mas nesses aspectos a diversidade é justamente uma potencialidade. Em que sentido, né? Que não existe rotas únicas, né? Ou seja, não existe um único caminho para se chegar, né? Existe umas diferentes situações, diferentes públicos, diferentes realidades nesses territórios. E a partir dessas diferentes realidades, né, que nós temos pensado um pouco em trazer essa discussão, né, que agora né, o Ivan vai entrar, que é justamente de pensar essa inclusão produtiva rural e essas ideias de inovação a partir, por exemplo, de alguns elementos, né, que vão surgindo mais específicos, ou seja, de um aprimoramento na literatura do que existe em termos, por exemplo, de inovação schumpeteriana, mas de alinhamento aos aspectos mais vinculados ao território, de trazer o processo de inovação, o processo de inclusão produtiva, mas também de inovação inclusiva, né, a partir, por exemplo, de uma leitura do que existe nesses territórios. Né? Então, é justamente aqui que entra um grande desafio, né, que é combinar, né, políticas sociais e políticas produtivas, né, de procurar coordenar esses atores, né, que são atores que estão no território, que às vezes são estatais, não estatais, são de organizações, né, de ampliar, por exemplo, esses programas, né, os que já existem, mas também de avaliar aqueles que já ocorreram e de procurar, assim, descobrir, né, ou corrigir falhas. E aí, nesse sentido, né, o nosso trabalho junto à cátedra tem sido de procurar compreender esse espaço a partir um pouco do que eu trouxe para vocês agora em termos teóricos e que o Ivan vai aprofundar na discussão sobre inovação inclusiva, chegando, né, numa perspectiva da possibilidade da construção de uma tipologia, né, de uma tipologia que leva em consideração um pouco de todos esses aspectos que eu trouxe para vocês, né, de sustentabilidade, da questão agroalimentar, do acesso ao mercado, de produtividade, mas de considerar a diversidade, né, para a leitura desses territórios, do que existe nesses territórios. Então, eu agradeço o espaço, né, a minha parte é um pouquinho menor do que a aqui eu falei só, não falei, né, que era, eu esqueci, desculpe, só vamos retomar ali, alguns textos que eu falei ali do Niederle e do Souza, que trazem um pouco da dificuldade de definição conceitual, né, um pouco do que eu trouxe para vocês das intervenções, e por que atuar em territórios, por que pensar em políticas de inclusão produtiva, tem muito a ver com o que está sendo produzido atualmente sobre, né, o Instituto Veredas é um outro, né, também que traz um pouco desse conceito, né, de tentar dar conta, né, desse material. Pode deixar que eu já socializo, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Ivan e já socializo o material aqui, tá? Eu agradeço, então, Ivan, e depois, conforme tu vai, eu procurei não falar muito, porque eu sei que a tua parte é um pouco maior do que a minha, a gente manter mais ou menos o tempo, né? Muito obrigado, professora Sidônia. Professor Ivan, a palavra está com você. Ganhou 5 minutinhos a mais para utilizar na sua fala. E agradeço, professora. Tá bem. Obrigado, José Mário, e muito obrigado, Sidônia, essa brilhante apresentação. Bom, o início, né, a parte teórica. Antes de passar a apresentação, os slides, voltar aos slides,
Bom, uma boa noite a todas e todos, né? Uma satisfação estar aqui, principalmente porque agora, uns 4, 5 anos atrás, eu colaborava aí no PGDR, né, como professor colaborador, então uma satisfação, e era justamente uma disciplina que trabalhava inovação inclusiva, estava começando a discutir esse conceito, né, começando a trabalhar, e agora é uma grande satisfação voltar ao PGDR e apresentar esse trabalho que é de um conjunto, né, de pesquisadores e pesquisadoras, junto com a Sidônia e diversas outras pessoas da RET, né, da nossa Rede Brasileira de Gestão e Pesquisa em Desenvolvimento Territorial. Então, é uma satisfação a atenção de vocês. E aí eu volto aqui para os slides. Comentar um elemento que é muito importante, que a Sidônia já havia comentado. Deixa eu ver se eu... agora sim. Que a Sidônia já havia comentado sobre nós não temos receitas de bolo, né? Não é uma receita de como fazer bom, gerar inovações, ou melhor, inclusão e inovação no meio rural, né? E sim mostrar as diversas possibilidades que existem a partir dos territórios, como muito bem a Sidônia comentou, acho que ficou muito claro, né? esse abordagem do que é basicamente uma coisa que já se trabalha há algum tempo, né? Principalmente na área de desenvolvimento territorial, que é a abordagem territorial e não setorial, não meramente setorial do desenvolvimento econômico, social, socioeconômico em geral, né? Mas a partir de uma visão do território, de uma abordagem territorial. Então, basicamente, esse conceito ou noção de inovação inclusiva parte dessa discussão entre a necessidade de inclusão em processos ou em situações, em contextos de grande exclusão econômica e social, e aí isso é muito comum quando nós estamos em momentos de mudanças tecnológicas, então isso é muito comum acontecer isso, né? Então, tu tem um processo de exclusão, e aí a importância dos processos de inclusão, principalmente voltado à inovação, que a inovação, como a Sidônia havia comentado também, a partir da leitura do Schumpeter, talvez um dos principais aspectos da abordagem do Schumpeter, né, é de como a mudança tecnológica é um elemento importante para o desenvolvimento econômico, apesar que sempre é um processo também contraditório, ao mesmo tempo ele gera alguns problemas. Outro aspecto que é importante nessa nossa discussão do conceito de inovação inclusiva é a questão da apropriação tecnológica, que é um conceito muito bem definido, muito bem trabalhado, né? Que é qual é, no caso territorial, sobretudo no caso territorial, qual é o nível de apropriação de uma região, de um território, de um país, dos conhecimentos tecnológicos ou das soluções tecnológicas possíveis, né? Então, assim, até que ponto essas regiões se apropriam realmente da tecnologia ou são, por outro lado, pelo lado negativo, são dominadas por essa tecnologia, uma tecnologia que vem de fora e muitas vezes ela não se adapta exatamente aos problemas específicos desses territórios, né? Então, aí entramos em outro conceito que é muito utilizado nos estudos de inovação, né? Que eu trabalho, a minha área, eu não havia comentado com vocês, mas eu sou bom geógrafo, né? Trabalho com geografia econômica e trabalho sobretudo dentro do campo dos estudos de inovação. Então, uma questão que é importante nos estudos de inovação e muitas vezes não é levada em conta, principalmente no senso comum, que a inovação muitas vezes traz aspectos positivos em termos econômicos, desenvolvimento econômico, mas muitas vezes tem o seu lado, que a gente chama o lado ruim, tá? O lado mal da inovação também, gerando diversos problemas, tanto em termos de emprego, ou no caso de desemprego, principalmente quando nós levamos em conta a visão schumpeteriana da destruição criativa, que é um processo normal que acontece com qualquer
processo de mudança tecnológica em qualquer região, em qualquer país, em termos globais. Então, você gera uma nova tecnologia que ela ganha poder, espaço e mercados, né? E você deixa outro tipo de produção, outros produtos, outros bens, outros serviços para trás e eles são destruídos. Entre aspas, são destruídos e é o que pode causar problema de desemprego. Geralmente, em grandes mudanças tecnológicas, que uma nova indústria, um novo setor aparece, ele acaba gerando desemprego nos setores ditos obsoletos ou atrasados que ficaram para trás. Então, isso é um dos aspectos muito comum vinculado à inovação e aos processos de mudança tecnológica, a geração de desemprego. Fora outros aspectos negativos são muito comuns nos processos de inovação, como é a questão da saúde, processos, inovações que geram problemas de saúde, né? Tanto na área, um exemplo na área alimentar, produtos altamente de sucesso mercadológico, mas em termos de saúde eles não são muito interessantes. Ou tem muito sal, ou tem diversos problemas, são inovações que acabam gerando processos negativos. Outro exemplo de processo negativo, que é muito comum na inovação, é processos financeiros negativos, e aí nós podemos citar a crise financeira global de 2010, 2007, 2008, e que até 2010 bateu muito forte em várias partes do mundo, né? Então foram inovações financeiras muito interessantes para um grupo específico de pessoas e muito pequeno grupo de pessoas, né? Mas que gerou diversos outros problemas. E um outro problema que está muito vinculado, e principalmente nesses últimos anos, nesses estudos sobre o lado mal da inovação, que são os problemas ambientais, que há muito tempo, e aí nós podemos pegar o processo histórico desde a primeira revolução industrial lá no finalzinho do século XVIII até hoje, né? As inovações que geraram diversos problemas ambientais, que hoje em dia nós temos toda essa discussão de mudanças ambientais, mudanças climáticas, né? Todas as alterações ambientais que geram todo esse problema que nós estamos tendo hoje. E eu gostaria de destacar, nesse sentido, dessa questão da destruição criativa, né, dos processos de inovação, nós estamos, da destruição criativa do Schutteriana, né, nós estamos num processo atual, no momento atual, de grandes mudanças globais, e aí todos os especialistas na área tecnológica apontam que a próxima grande mudança tecnológica, ou grande transição tecnológica, está vinculada à questão ambiental. Claro que isso não é uma coisa certa, correta, o que certamente vai acontecer, mas todos os indícios indicam para isso, que vai ser todos os países, regiões que desenvolverem tecnologias ambientais vão ser os países, as regiões de sucesso do futuro. Então, isso é um aspecto importante nós levarmos em conta, principalmente nessa nossa discussão de inovação inclusiva, que, repito, um dos aspectos que é importante em qualquer grande mudança tecnológica, né, é a questão da exclusão. Então, que você está excluindo uma parte da população, nessa geração de novas tecnologias, você está excluindo toda uma parte da população que deve ser, de alguma forma, incluída, e aí é que vem esse nosso conceito, que nós vemos, conceito ou noção, né, que nós vemos trabalhando, que é de inovação inclusiva, no sentido de criação de inovações, novos produtos, novos serviços ou novos processos produtivos que sejam, ao mesmo tempo, tenham sucesso econômico no sentido de geração de renda, mas, ao mesmo tempo, incluam o maior número de pessoas, principalmente aqueles que já estão, os que estão excluídos, né? Então, esse é um aspecto importante do nosso conceito de inovação inclusiva. Aqui nesse próximo slide, nós apresentamos rapidamente o conceito de inovação inclusiva, quer dizer, é uma nova técnica, né, um novo produto ou um processo produtivo que é voltado justamente para as necessidades de estratos ou grupos sociais excluídos. O nosso foco nos nossos trabalhos, pode haver outros, né, mas o nosso foco é a questão grupos excluídos vinculados a baixa renda,
ou baixa escolaridade. Então, esse é o nosso grupo específico que nós trabalhamos. Então, são inovações inclusivas, são toda aquela inovação, produto ou processo produtivo novo, que tem como foco que essa inovação seja adaptada à realidade, às necessidades de pessoas de baixo, grupos excluídos ou vulneráveis economicamente. E, além disso, esse nosso conceito de inovação inclusiva, que é o segundo aspecto, talvez o mais importante, que muitas vezes, além dessa inovação, desse novo produto, essa nova novidade, ser voltado para essa população excluída, muitas vezes essa população excluída participa do processo de inovação, que de alguma forma eles trabalham no processo de inovação, e aí entramos de novo naquele conceito que é o de apropriação tecnológica. Eles têm um processo de apropriação tecnológica, no sentido de gerar suas próprias técnicas, né, suas próprias inovações a partir da sua realidade, adaptado às suas necessidades. Isso é um aspecto essencial desse nosso conceito de inovação inclusiva. Aqui eu apresento de forma muito rápida alguns exemplos, né, de inovações inclusivas adversas, né. Aqui um exemplo na verdade, é um catálogo ilustrado que foi feito sobre os mangues brasileiros, foi em Pernambuco, né? Então, um grupo de jovens que foram organizados a partir de um instituto de pesquisa em tecnologia, onde eles geraram todo um conhecimento sobre a biodiversidade do manguezal na região deles, né? A partir do trabalho desses jovens rurais, né? Que trabalharam nesse catálogo conhecido como, se não me engano, era o Atlas do Mangue, o Atlas da Biodiversidade do manguezal. Também tem outros exemplos, como o exemplo de um carro a energia solar e eólica, feito na África, bicicleta de bambu. Em termos mais gerais, a própria FAO tem fomentado, tem promovido processos de negócios inovadores, né? Modelos de negócios inovadores para a agricultura familiar, nesse aspecto de inclusão, inovação inclusiva, no sentido que esses agricultores de grupos sociais vulneráveis, eles participam no processo da própria inovação, né? E aí essa inovação garante que essa inovação seja adaptada às suas realidades. E outro aspecto que é importante também, países já vêm gerando há alguns anos, né? Vêm gerando políticas nacionais. E aqui eu dou o exemplo da China, né, que isso é um relatório de 2000, um relatório do Banco Mundial de 2019, das políticas de inovação inclusiva na China. Então, eles têm, principalmente para meios rurais, meios urbanos também, mas principalmente para meios rurais, toda uma política nacional de geração de inovações inclusivas na China. Outros países também se destacam, como é a Índia, a Tailândia, e alguns outros países também que vêm trabalhando nessa perspectiva de geração de inovações com o objetivo, o alvo de incluir populações excluídas, né? O que, em parte, explica o grande sucesso que a China teve nessas últimas décadas, né, de grande inclusão social e econômica de boa parte da população, com todas as suas contradições, que isso nós podemos comentar depois, mas que gerou esse desenvolvimento. Então, aqui é só para mostrar que a inovação inclusiva é uma coisa que vem acontecendo, é uma noção que vem sendo utilizada em diversos lugares e que a ideia é que se fomente cada vez mais essas experiências. E aqui apresento para vocês o que a gente chama a escada de inovação inclusiva, né, que são os diversos níveis de inovação inclusiva, que, na verdade, é uma estrutura conceitual, cognitiva, para nós estudarmos, né, e analisarmos os processos de inovação inclusiva, a partir dos níveis de inclusão desses processos de inovação inclusiva. Então, nós temos do nível 1 até o nível 6. Aqui estão todas as definições desses níveis, né? Mas eu gostaria de usar esse gráfico, que eu acho que ele é mais didático. Então, aqui nós temos os 6 níveis de inclusão,
dentro da escada, o que nós chamamos de escada de inovação inclusiva, né? E aqui é interessante que esse gráfico mostra, nesses dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal, nós temos as dinâmicas de interação, que são a dinâmica de interação entre diversos atores, diferentes atores nos processos de inovação. Isso já nos mostra todos os estudos de inovação, e o próprio Schumpeter já dizia, já dava pistas sobre isso, sobre a importância da cooperação e colaboração entre diversos atores para os processos de inovação. Ou seja, simplificando, as inovações não se dão por um gênio isolado, sozinho, que é o empresário sozinho que consegue inovar. Ele não inova sozinho, sempre inova através de diversos outros atores, tanto dentro da firma como fora da firma, quando nós levamos em conta o aspecto, sobretudo, schumpeteriano, que é mais da indústria, né? Muito voltado à indústria, mas que se adapta, de certa forma, à agricultura, ao setor da agricultura também, que mostra que a cooperação é um processo muito comum, frequente em qualquer processo de inovação. E no eixo vertical, nós temos as dinâmicas de aprendizagem, que tem tudo a ver com inovação. Quer dizer, inovação o trabalho, a absorção de novos conhecimentos, né? Ou geração de novos conhecimentos, novas ideias. Então, tem todo um processo de aprendizagem que é importante ser levado em conta em qualquer processo de inovação. Na verdade, esses dois elementos, tanto a interação, né, a colaboração entre diferentes atores, como o processo de aprendizagem, que está sempre voltado, está sempre ligado aos processos de inovação. No caso, aqui nós temos a inclusão, o primeiro nível, que é a inclusão de intenção, quando você tem um processo de inovação que começa com uma intenção, um grupo que tem uma intenção de incluir, gerar inovações que incluam um grupo social excluído. Esse é o nível mais inicial, né, o mais baixo de inclusão, dos níveis de inclusão de inovação. O nível 2, que é a inclusão de consumo, quando são geradas inovações que são adaptadas, são voltadas para esses grupos sociais vulneráveis, então voltados basicamente somente ao consumo, né? Então é um processo onde os grupos vulneráveis participam, sofrem em termos positivos, né, um processo de inclusão, mas de forma passiva e não de forma ativa. O nível 3, que é a inclusão de impacto. Então, até que ponto essas inovações que chegam, né, para esses grupos vulneráveis, elas têm um impacto positivo no grupo social específico e no seu entorno também, dentro de uma região, de um território, ou mesmo dentro de um país, até que ponto esse processo de inovação inclusiva, quais são os impactos que esses processos geram. O nível 4, que nós chamaríamos o mais rico, ou seria o mais importante, que é a inclusão de processo, onde há a geração de inovações inclusivas, né, dentro desses grupos, e em que o grupo social excluído ele participa no processo de inovação. Isso é importante destacar, que é aquele nível, que é ou melhor, aquela participação desses grupos vulneráveis de forma mais ativa, onde eles participam diretamente no processo de inovação. Depois tem alguns outros elementos que eu vou destacar. Antes disso, eu gostaria só de mostrar os outros dois níveis, o nível 5 e o nível 6, que são níveis de inclusão, eu chamaria um pouco mais teóricos, né? Eles são mais generalistas. Um deles é a inclusão de estrutura. Quando você gera, nesse nível 5, é quando você gera uma estrutura produtiva que ela própria é inclusiva, ela tem como noção, como um alvo importante e essencial e fundamental, que é a inclusão de grupos sociais excluídos. Então, a inclusão de estrutura. E o nível 6, que seria o nível mais teórico, né, o mais abstrato, que é o pós-estrutural, é quando você cria um sistema de conhecimento, né, um sistema de narrativas, de discursos que são altamente inclusivos, que são aceitos
que levam em conta a inclusão como um elemento essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, de um grupo social, de uma região ou de um país. Então, isso seria inclusão estrutural. Bom, como eu havia comentado, o nível 5 e o 6 são um pouco mais teóricos e mais abstratos, né? Realmente muito mais abstratos. Então, vamos nos focar mais no nível 4, que é a inclusão de processo, que para nós é o nível mais rico em termos de inovação inclusiva, que é quando esses atores, esse grupo social excluído, ele participa no processo de inovação, que pode ser de dois tipos. No primeiro, nós teríamos uma segunda escada, né, que seria uma escada do tipo da etapa de inovação, até que ponto eles participam desse grupo social, no caso, no nosso exemplo, né, que é o nosso foco, na nossa pesquisa, na nossa investigação, e nos nossos trabalhos, junto com a Sidônia e o grupo da RET, que é os agricultores familiares, até que ponto eles participam na distribuição, dessa produção, na própria produção, né, dessas inovações, o desenvolvimento, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, o desenho, né, dessas inovações e até mesmo o nível mais alto na invenção, no processo. E aí, voltando à apresentação da Sidônia, quando ela falava da teologia da schumpeteriana, invenção, inovação e difusão, né, nessa trilogia, até que ponto, nesse ponto, né, esses grupos sociais participam na própria invenção dessa inovação. E aí, repito, geralmente adaptada à sua realidade, às suas necessidades, em função do que é gerado pelo próprio grupo social. Então, isso é uma vantagem quando esse próprio grupo social, que é excluído, ele participa no processo de invenção, que pode gerar uma invenção que pode se transformar numa inovação inclusiva. E possivelmente nessa difusão dessa inovação para outros grupos sociais vulneráveis que se adaptem a esse tipo de tecnologia ou que essa tecnologia sirva. A outra, e é o que eu chamaria a terceira escada dentro da inclusão de processo, é em termos de participação desses grupos vulneráveis. Então, até que ponto o nível mais baixo seria esses grupos sociais são informados sobre esse processo de inovação. Então, ele é informado sobre o processo de inovação. Isso geralmente acontece quando há uma parceria desses grupos sociais com outros atores, que podem ser instituições de pesquisa, universidades, extensionismo ou outros, né? Ou mesmo empresas públicas e privadas, né? Então, até que ponto eles são simplesmente informados sobre o processo de inovação. Então, um tanto, diríamos assim, desse grupo social, eles participam de forma um pouco passiva, né? Até que ponto eles são consultados, no sentido de são feitas perguntas, ele tem uma certa interação com esses grupos, esses atores que geram essas inovações. Outro nível seria de colaboração, eles colaboram no processo de inovação inclusiva, né? O outro nível superior seria o nível de que eles são empoderados, no sentido que eles têm um processo, estão dentro de um processo que acaba empoderando esses grupos excluídos no processo de inovação, e, por fim, controlam. Aqui seria o nível mais alto, né, o mais forte, no sentido que esses grupos excluídos, eles controlam o processo de inovação inclusiva. Eles participam e controlam esses processos. Então, seria o nível mais alto. Então, essa escada de inovação inclusiva tenta mostrar esses diversos níveis, onde eu destaco novamente, o mais importante para nós é a inclusão de processo, onde esses grupos sociais excluídos participam do processo de inovação, diretamente, de forma mais ativa nesse processo de inovação. E que são experiências muito mais ricas, né, daqueles processos que eles participam de forma passiva. Ou, basicamente, eles só recebem inovações inclusivas, que são importantes também, essa é outra discussão, né? Até que ponto a inclusão de consumo pode ser também um aspecto importante, então gerar inovações, produtos ou serviços que sejam adaptadas a grupos sociais excluídos. Em alguns casos extremos de grande pobreza ou de problemas, situações ou contextos de grande dificuldade, essa inclusão de consumo talvez seja ideal no primeiro momento. Para o segundo momento, uma inclusão de processo onde esses grupos sociais
excluídos participam nos processos de inovação. E aqui nós entramos em um outro aspecto que é importante, dentro dessa, o que a gente chama escada de inovação ou inclusão de processo, né? Que são, dentro do estudo de inovação muito trabalhado, mas que são as bases de conhecimento, né? São diferentes, né? Anteriormente, a Sidônia tinha comentado muito bem, de forma brilhante, a questão schutteriana, que era muito voltada, principalmente quando nós falamos em inovação tecnológica, que vem, bom, domina toda a discussão, domina de forma muito forte toda a discussão sobre mudanças tecnológicas, sobretudo da Segunda Guerra para cá, da Segunda Guerra Mundial para até hoje, né? Que é o conhecimento científico, mas o conhecimento científico é das bases de conhecimentos que geram inovações, em termos gerais, né? Não estou falando somente da inovação inclusiva. Em termos de inovação, em geral, há diversos tipos de conhecimento. E, basicamente, nós temos 3 tipos de conhecimento que são importantes para os processos de inovação em geral, né? Um deles que é o analítico, que é esse que eu vinha falando, e Schumpeter destacava já na abordagem schumpeteriana de forma muito forte, que é aquele conhecimento baseado na ciência, né? O conhecimento, a ciência tanto pura como aplicada, né? No sentido de inovações criadas por novos conhecimentos a partir da ciência. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento sintético, que é o que chamamos que é na base da engenharia, ou entre aspas, o chão de fábrica, né? Aquele conhecimento prático dos trabalhadores, trabalhando na produção, né, de um produto, dentro de serviços, e é um conhecimento sintético básico, importante para os processos de inovação, muito vinculado em termos de engenharia, muito vinculado à engenharia, né? Será um exemplo disso, né? Então, inovações que geram a partir da combinação de conhecimentos já existentes, ou conhecimentos tradicionais, às vezes, também. E, por último, conhecimento simbólico, que é aquele que é baseado na criatividade e nas culturas, e aí muito vinculado a conhecimentos territoriais, conhecimentos muito específicos de territórios específicos, né? Conhecimento sintético também tem esse caráter também, de ser muito vinculado aos territórios. O analítico já tem um aspecto mais de conhecimento codificado, né? Aquele conhecimento mais globalizado. Mas voltando ao simbólico, o simbólico é um conhecimento também muito importante nos processos de inovação e muitas vezes esquecido. E, bom, esses são os 3 tipos de conhecimento que eles trabalham de forma, como eu mostro nesse outro slide, eles trabalham de forma, geralmente, em combinação, então, analítico, juntamente com conhecimento sintético, e muitas vezes também com conhecimento simbólico, trabalhando de forma combinada, né, para gerar novas inovações. E aí isso destaca uma coisa que é um elemento que é muito importante e que destaca, e aí nós estamos trabalhando na nossa pesquisa aqui, junto com a RET, né, que é esses nichos que se geram a partir da agricultura familiar, ou mesmo dos quilombolas, conhecimentos indígenas, né? Então, assim, trabalhando com conhecimento tradicional, que está vinculado muitas vezes a conhecimentos de base simbólica ou mesmo sintética, né? Que são muito importantes, sobretudo nesse momento de mudança tecnológica, onde a questão ambiental, e aí voltamos, né, ao momento histórico atual, né, que eu havia comentado anteriormente, que abre todo um potencial, né, grandes possibilidades desse uso do conhecimento tradicional gerar inovações inclusivas muito interessantes, sobretudo aquelas vinculadas às questões ambientais. E aí é importante destacar que esses conhecimentos, né, geram diversos nichos, né, que devem ser trabalhados e apoiados. Só que, além disso, e aí é uma das leituras que se tem, só o conhecimento tradicional, ou melhor, as bases de conhecimento sintético, sobretudo somente a simbólico, é pouco, né, para gerar processo de mudança tecnológica maior, né? Aí são importantes também o que eu chamaria de apoios externos para a inovação, sobretudo de atores da base de conhecimento científico, ou a base de conhecimento analítico,
que é dentro dessas bases de conhecimento, que elas são essenciais. Então, as universidades, institutos de pesquisa têm um papel importante nesse aproveitamento, melhor aproveitamento desse conhecimento tradicional, o que acaba gerando ou melhorando as possibilidades de desenvolvimento desse conhecimento tradicional a partir dessas combinações de diferentes bases de conhecimento. E aí é importante destacar isso falando em inovação inclusiva, mas também em inovações tecnológicas. Os estudos de inovação mostram isso, que as grandes inovações tecnológicas aconteceram a partir dessa combinação de diferentes bases de conhecimentos. As melhores, as maiores, de maior sucesso, tanto econômico como social, no sentido de aplicação em maior parte da sociedade, ela tem esse aspecto de usar diferentes bases de conhecimento essas diferentes bases de conhecimento de forma combinada. E agora eu gostaria de mostrar para vocês, de forma bem rápida e breve, né, rapidamente alguns resultados nessa pesquisa da RET, que nós estamos desenvolvendo junto com a Sidônia e diversos outros parceiros ali da RET, da Rede Brasileira. Viemos trabalhando aqui, está o site também, convido a todos, nós já temos alguns resultados. Infelizmente, nós não vamos poder mostrar, por isso que vai ser muito breve essa apresentação do projeto, né, com alguns aspectos só do projeto, vai ser muito breve, porque o projeto está em andamento, agora nós estamos no final do mês, agora em julho, nós fazemos o relatório final e provar. 15 minutos, professor. Você tem 15 minutos, professor Ivan. Perfeito, perfeito. Então, aí vai dar isso, perfeito, vou conseguir fazer bem no tempo. Então, bom, esse é o nosso projeto, que é a Tipologia de Inclusão Produtiva Rural e sua incidência em políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável. Aqui só eu mostro para vocês rapidamente dois eventos que aconteceram recentemente esse ano. Um deles, bem recente, foi agora 31 de maio, apresentando alguns dos resultados, que é sobre, basicamente, utilizando tudo isso que a Sidônia e eu apresentamos agora para vocês, basicamente trabalhando com a questão da inovação inclusiva. Aqui eu mostro, esse quadro mostra uma síntese, né, da construção, né, dessa metodologia ou da construção dessa tipologia, né? Então, basicamente, nós trabalhamos com grupos organizados ou individuais de agricultores familiares, e aí, basicamente, processos, nós buscamos, depois eu vou mostrar as bases de dados, buscamos experiências onde há processos inclusivos, e há bastante, né? E aí um dos nossos resultados é que esses processos essas experiências devem ser valorizadas e replicadas em diversos outros lugares, né? Então, processos de inovação inclusiva na agricultura familiar. E, basicamente, nós tivemos 3 focos, né, temáticos, digamos assim. Um deles é a produção na agricultura familiar, a segurança alimentar e nutricional, a SANA, e um aspecto que é muito importante, acesso a mercados, que, sobretudo, no período recente de Covid, né, da pandemia, o acesso a mercados foi um elemento muito importante para a sobrevivência, né, de muitos agricultores, no sentido de, com todo o processo de lockdown e todas as restrições durante a pandemia, era como acessar os mercados, como vender a sua produção, como distribuir a produção. Então, tiveram esses 3 aspectos. As inovações, claro, o outro foco era a questão das inovações, e aqui tem um aspecto importante que não foi somente estudo sobre inovações técnicas ou tecnológicas, né? Então, novo produto ou novo serviço, né? Ou novo processo produtivo, mas também as inovações não técnicas. Uma delas, o próprio acesso ao mercado, né? A inovação de mercado é um tipo de inovação não técnica que é essencial. Novas fontes de produção, que a Sidônia tinha falado no início também, né? E mesmo as inovações organizacionais, que são importantes também, que são outro tipo de inovação não técnica. E, por fim, as inovações sociais, que estão relacionadas a novas configurações de relações sociais entre os atores, né,
que geram a resposta a necessidades desses grupos sociais que geram essas inovações sociais. E aí nós trabalhamos basicamente com esses 3 tipos de inovações. Geralmente, em alguns casos, eles trabalhavam em combinação, outras vezes de forma mais isolada, mas trabalhamos na busca de processo de inovação inclusiva a partir desses 3 tipos de inovação: inovação técnica, não técnicas e as inovações sociais. E, enquanto as inovações, os processos de inovação, né, basicamente, nós selecionamos a etapa da inovação, até que ponto houve um processo de adoção desses agricultores de uma inovação inclusiva, né, de uma inovação técnica ou não técnica, ou social, que o ajudou a gerar inovações inclusivas. Até que ponto houve processos em que eles trabalharam, esses agricultores ou esses grupos vulneráveis trabalharam no desenvolvimento e desenho dessas inovações, ou até mesmo a inovação e pesquisa. Então, invenção e pesquisa. Eles inventaram, de alguma forma, eles inventaram um novo processo de inovação que gerou a partir de um processo de pesquisa, talvez não pesquisa científica, entre aspas, pesquisa clássica científica, mas uma pesquisa a partir dos conhecimentos tradicionais desses agricultores. E o tipo de interação, que é o outro aspecto importante também, que seria aquela nossa terceira escada, das escadas da inovação inclusiva, né? Até que ponto eles foram informados, esses grupos sociais foram consultados no processo, colaboraram, foram empoderados e até mesmo controlaram todo o processo de inovação. Então, nós tivemos esses 5 níveis níveis de interação do grupo no processo de inovação. 3 níveis de etapa e 3 e 5 níveis de interação do grupo no processo de inovação. E aqui, além disso, nós levamos em conta o aspecto do desenvolvimento sustentável, né, já que a questão ambiental para nós é central, e aí, basicamente, o atendimento, essa experiência, até que ponto eles atendiam alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, e, além disso, os temas da agroecologia em rede. Muitos de vocês devem conhecer que a agroecologia em rede vem catalogando diversos processos, experiências de agroecologia. Então, nós levamos em conta todas as temáticas, 17 ou 18 temáticas da agroecologia em rede, para classificar os nossos processos. E, além disso, para mim aqui não aparece, né, que está aqui aparece a tarja aqui, que é políticas públicas envolvidas nos processos. Então, até que ponto houve políticas públicas que muitas vezes são essenciais nos processos de inovação inclusiva. E aqui, mais um slide. Esse, basicamente, é o anterior, numa outra configuração. Nós temos os 3 temáticos: produção e acesso a mercados, os diferentes tipos de inovação. E aqui é só para mostrar para vocês a etapa de inovação em função da metodologia, para facilitar e tornar possível a metodologia. Basicamente, nós fizemos essa classificação, que seria a etapa de inovação avanço médio, que nós chamaríamos quando esses agricultores, o grupo social vulnerável, adotou uma inovação inclusiva, e o avanço notável, quando ele trabalhou no desenvolvimento, desenho, ou mesmo criaram uma nova inovação, invenção, né? Participaram na invenção e possível inovação também. Então, é o que nós chamaríamos de avanço notável. Na questão da interação dos grupos, desses grupos vulneráveis, nós temos também participação média, participação notável, participação média. Alô? Bom, eu ouvi algum som. Nada? Não, professor, pode tudo seguir. bem. 5 minutos. Perfeito, eu já vou acabar. Onde ele foi informado, consultado e colabora, né? Houve um processo de colaboração, então uma interação um pouco mais, entre aspas, passiva, né? Então uma participação média, ou participação notável quando esse grupo vulnerável é empoderado e até mesmo controla o processo de inovação. Então é uma participação que nós chamaríamos notável. E, basicamente, a partir dessa configuração, nós analisamos 66 experiências, foram analisadas. A partir desse banco de dados, desses 4 bancos de dados, o que muitos de vocês devem conhecer, o
basicamente todos eles, né? O Ação Coletiva Comida de Verdade, o projeto Dom Helder Câmara, o Odisseia e o Refloramax, e também aqui, também no sul do país, o Agrofloresta e Agricultura Biodinâmica. Então, nós usamos essas 4 bases para analisar as 66 experiências, das quais 33 foram selecionadas, e dentro ali da escada de inovação seria a inclusão de processo. E aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês, porque realmente não há tempo, e também nós não podemos mostrar muita coisa, porque nós estamos trabalhando no relatório final e ainda discutindo muitas coisas sobre a tipologia. Essa metodologia gerou essa tipologia de 11 tipos, dos 33 experiências, elas foram divididas em 11 tipos, onde aqui tem a dimensão principal delas, né? Segurança alimentar e nutricional, acesso a mercados, que quase todos eles tiveram acesso ao mercado, mas também produção apareceu em alguns casos, ação apareceu em outros casos também, em combinação também, né? O tipo de inovação, se foram inovações dominantes, foram inovações técnicas, não técnicas e as sociais, e a combinação delas também. E a etapa da inovação, quando houve avanço notável, participação média, e a interação, participação média notável, ou etapa da inovação, avanço notável e avanço médio. Então, isso é só para mostrar a tipologia, que aí gerou, esses 33 casos, gerou uma tipologia de 11 tipos, né? Aí nós estamos trabalhando ainda esses 11 tipos, que basicamente vão gerar 4 grandes clusters, ou grandes tipos, que nós vamos logo ter os resultados, e aí vão ser publicizados e vão estar disponíveis a todos. E, por fim, só para terminando dentro do tempo estipulado, né, e aí deixar para discussão, debate, deixar bem claro, e aí é estranho, né, mas isso é muito comum na pesquisa científica, mais do que gerar respostas, muitas vezes a gente gera perguntas, né, e basicamente nós viemos, a partir dessa pesquisa, de toda essa conceituação de inovação inclusiva, desde da discussão do Schumpeter, do próprio conceito de inovação, que também vem sendo discutido também, né? Tanto é que a própria OCDE, o Manual de Oslo, que é o grande manual de inovação, nesses últimos anos já gerou algumas alterações, então a visão schumpeteriana já está um pouco, eu não diria desatualizada, mas ela está em processo de transformação também. Então, isso é uma coisa que nós podemos discutir também, mas, basicamente, a nossa análise, que nós viemos discutindo, é até que ponto os processos de inovação inclusiva são uma alternativa viável para a inclusão produtiva rural, sobretudo no âmbito, foco nosso que é os sistemas agroalimentares, até que ponto é realmente viável isso, as inovações inclusivas, né, e quais é a importância deles. Então, vendo quais e onde são essas potencialidades nos diferentes territórios, né? Então, gerando inovações vinculadas aos territórios também, né? E quais são os seus obstáculos, que eu acho que isso é o principal, que nós vemos que há um regime agroalimentar que não é muito, de forma global, digamos assim, não é muito afeito à inclusão. Ele, muitas vezes, acaba excluindo parte da população, parte dos agricultores, né, que é o nosso foco aqui nos sistemas agroalimentares. Então, que mudanças são necessárias? Quais são os obstáculos para gerar processos de inovação que sejam realmente inclusivos? Então, eu paro por aqui. Tanto eu e a Sidônia agradecemos a atenção e, bom, vamos para o debate, dentro do possível que nós podemos discutir com vocês, respondendo ou mostrando algumas pistas, né? E também gerando, esperando o retorno de vocês também no sentido de ideias, né? Porque realmente para nós é importante, né, Sidônia, agora que no relatório final de pesquisa, qualquer ideia sempre ajuda bastante. Então tá, obrigado. Muito obrigado, professor Ivan, professora Sidônia, parabenizá-los pela excelente apresentação de ambos. E a gente tem aqui já algumas questões que já foram enviadas para o primeiro bloco, de três questões. E se o tempo for hábil, a gente está com tempo aqui, 45 minutos para finalizar a aula. Se for hábil, a gente faz 3 blocos. Vou passar aqui uma primeira, eu fiz aqui um apanhado. Uma primeira
Professor, como pensar, essa questão foi, eu fiz um apanhado geral e, inclusive, estou colocando a questão minha também, dentro dessa primeira questão, é para ambos, como pensar essa inovação inclusiva nas regiões, especialmente nas regiões mais vulneráveis do Brasil, a região norte e nordeste, que tem uma diversidade enorme de territórios, como pensar essa inovação inclusiva com a baixa inclusão de assistência técnica e extensão rural nos territórios dessas duas regiões, como pensar essa inovação inclusiva e como essa inovação vai chegar aos atores mais vulneráveis. Essa é a primeira questão que eu fiz em geral. Uma segunda foi feita pela Iracema Ferreira de Moura. Eu percebi na apresentação que não é uma das dimensões que vocês estão analisando no momento, que é a dimensão financeira, mas vale a reflexão e até a provocação no caso. Quais as possibilidades de inovação, professores, frente de inovação financeira, ou seja, de financiamento de projetos de inclusão produtiva, frente a esse cenário de desmantelamento de políticas públicas de inclusão produtiva e de gestão social? É uma outra. E a terceira pergunta, para finalizar esse primeiro bloco, ela faz menção à dimensão territorial no Brasil, dentro desse universo da inclusão produtiva, como pensar ela no aspecto de destaque, como essa dimensão territorial, a nível de Brasil, ela pode ter destaque frente a esse cenário de desmantelamento. É a terceira questão, que ela foi enviada pela Cleomara Adriane Ikegami, e ela é destinada à professora Sidônia. E a gente fecha por aqui esse primeiro bloco. Eu passo a palavra para vocês. Ivan, como é que a gente vai fazer? A gente responde as três, nós dois, ou a gente se divide? Isso, a primeira questão, ela foi elaborada, ela foi enviada para os dois. Tá bom. A segunda... Pode ser para um e a outra para o outro. Isso, para um e para o outro, isso. Tá, então eu posso começar, Ivan? Né? Então, como pensar a inovação, né, inclusiva, né, com baixa assistência técnica e como chegar aos atores vulneráveis? Na realidade, a ideia de inovação inclusiva, como a gente está pensando, ela justamente olha os atores vulneráveis, né? Ou seja, as experiências que nós analisamos são experiências de realidades bastante vulneráveis e algumas mais do que outras, né? Principalmente as da região nordeste e norte do Brasil, onde se concentram ali na região norte as experiências do Odisseia, né? E do Reflora Mares. E no sul, algumas da comida de verdade são agricultores, não só, né, agricultores familiares, naquele sentido amplo que eu estou dizendo, para não ficar dizendo toda hora, né, que seriam ribeirinhos, seriam quilombolas, indígenas, né, todo esse grupo, mas justamente a diversidade que existe nas práticas desses agricultores nos territórios, que como eles têm feito para se manter, para sobreviver, ou para dar respostas à própria crise financeira, questão econômica, questão social, a análise desses processos que está trazendo, que nós estamos olhando a inovação a partir da análise desses processos, né? Então, acho que é um pouco assim, como pensar a inovação a partir de lá. Na verdade, nós estamos fazendo um olhar um pouco contrário, né? Olhando o que está acontecendo, como que eles estão respondendo e como que eles estão produzindo algum tipo de inovação que está incluindo eles mais ou menos nesses territórios, né? Agora, claro, se nós formos pensar em por exemplo, assistência técnica e desmantelamento de políticas, eu acredito assim que tudo isso tem muito a ver com a questão
do papel do Estado, que sempre o Estado, num país como o Brasil, por exemplo, ele tem que estar presente, senão nada disso funciona direito, né? A gente está vendo, por exemplo, a exclusão social, a ampliação da exclusão social pelo coeficiente de Gini, né? A partir do momento do desmantelamento das políticas, a ampliação da fome, todos esses aspectos que a gente está observando, eles são representativos de um Estado que se reduziu, né? Então, sem o Estado fica muito difícil, né? Agora, nós não podemos também nos colocar sem tipo, a reboque disso, nós precisamos ver outras possibilidades. Eu acho que um pouco é isso que a gente está tentando fazer. É ver quem está em situações de vulnerabilidade, como que eles têm feito, o que eles têm feito, e o que a gente pode, a partir disso, compreender para outras regiões, para outros territórios. Né? É um pouquinho disso a primeira. Tá? Daí agora eu acho que eu vou passar para o Ivan para ele responder a primeira e depois depois a gente responde os outros, tá? Tá. Isso. Na verdade, eu vou só complementar o que a Sidônia comentou sobre essa questão de inovação inclusiva. Aí, não, o Josimar até destacou o Nordeste é uma diversidade. Boa parte das nossas experiências foi no Nordeste, porque isso eu não comentei, né? Nós não comentamos. São 3 regiões que nós pegamos: região Nordeste do Brasil, né? Região Norte e a região Sul. Somente alguns desses estados dessas regiões, né? Então já é bem diverso. Bom, um dos resultados é, sobretudo, mostrar que as experiências deram certo, elas tiveram um certo sucesso frente a todos os problemas que elas têm. E aí a gente verifica que realmente foi bem complicado, sobretudo no momento de pandemia, todas as experiências basicamente foram analisadas na nossa visão durante a pandemia, que foi um problema a mais, né? Fora todos os outros, né? Então, isso mostra a importância. Bom, a própria pesquisa mostra que não é nem um mérito nosso, né? Porque, na verdade, nós pegamos bancos de dados do Comida de Verdade, do Helder Câmara e os outros, né? Nós basicamente pegamos e mostramos como essas experiências deram certo e mostramos alguns aspectos de inovação inclusiva que acontece aí. E aí eu vou no ponto que a Sidônia comentou também. Isso é um debate que nós temos dentro do nosso grupo mesmo, da nossa grupo de pesquisa, né? E eu, pessoalmente, sou muito defensor de que o papel do Estado é essencial nisso. Então, assim, atualmente nós temos a questão da baixa extensionismo rural cada vez mais, eu diria o Estado, principalmente em nível federal, realmente está sendo totalmente desestruturado, e que é uma pena, porque justamente eu que faço estudos de inovação, né, em termos até geopolíticos, a maioria dos estados está fazendo justamente o contrário, está estruturando o seu estado, estruturas estatais para geração de inovações em diversos setores, não só da agricultura, na questão energética, a questão da própria indústria, serviços, inovações vinculadas às questões ambientais. E os países estão estruturando, principalmente os principais países, estão estruturando de forma estatal, né, a partir do Estado, né, esses processos, e às vezes até em nível regional. No meu caso, trabalho aqui em Portugal, e aí, claro, a gente vê muito a União Europeia, né? A União Europeia segue essa linha de estruturar o Estado, ou os Estados, né, os seus diferentes Estados, no sentido de apoiar as inovações. E, na verdade, isso sempre se deu assim. Os processos de inovação sempre tiveram o papel do Estado. E aí eu gosto sempre de destacar isso, porque o senso comum diz o contrário, que a inovação vem das empresas. E aí me desculpem as pessoas que têm essa ideia do senso comum, que a Apple, a Facebook surgiram a partir de empresários sozinhos, que eles criaram novas tecnologias, com todos os problemas. Depois, o problema é quando a empresa cresce muito, que aí tem um outro problema, viram grandes corporações. Mas essas empresas, todas elas começaram com o apoio do Estado. Nesse caso específico, o Estado norte-americano. Ele apoiou esse processo. Então, é mentira isso que as inovações surgem do setor privado sozinho, não, muito pelo contrário. Surge a partir de parcerias com o Estado.
E aí eu pergunto, o questionamento que eu sempre faço nessas discussões, por que que os agricultores familiares não poderiam ter o apoio do Estado para gerar inovações? Já que empresas diversas, todas as empresas que geraram grandes inovações historicamente, e aí eu dei o exemplo dos Estados Unidos como grande player tecnológico, surgiram a partir do apoio do Estado, direta ou indiretamente, e às vezes de forma direta, inovações que surgiram em universidades públicas, instituições públicas, empresas públicas, geraram e foi repassado para o setor privado. Por que que na agricultura familiar não teria isso? Então, essa é a discussão que se deve fazer. Eu concordo com o que a Sidônia comentou, que nós temos que ver diversas alternativas, mas, assim, eu pessoalmente vejo essas diversas alternativas têm que ser levadas em conta, têm que ser testadas, ser promovidas, mas, assim, o papel do Estado é essencial. Nós, como nação, e aí eu penso o Brasil, principalmente o Brasil na sua escala, né? Uma nação que é um continente, mas, o papel do Estado é essencial. Então, assim, essa é uma discussão que nós não podemos deixar, por mais que, bom, o Estado atual, federal, é basicamente contrário ao Estado, né? Basicamente isso. Boa parte do empresariado acha isso também, né? Que a inovação a partir do setor privado vai por aí. E aí eu aproveito já para responder a segunda, sobre a questão financeira. É Mazzucato, isso aí eu ia falar. Desculpe. Os processos de inovação, principalmente de mudança tecnológica, partem de processos, necessitam de apoio financeiro. E isso é essencial. Então, essa é uma discussão importante também. Até na última reunião, nós estávamos discutindo no nosso grupo de pesquisa como é importante as experiências de mais sucesso é as que tiveram algum apoio financeiro, ou do Estado, ou do local, né, a partir de governos locais ou regionais, né, ou outros atores, né. Então, esses foram as experiências que tiveram mais sucesso, foram as que tiveram algum apoio financeiro, e aí tiveram mais sucesso por ter esse apoio, né. E aí a nossa grande questão é multiplicar esses nichos, porque basicamente o que nós analisamos são nichos específicos, são 33 casos que nós analisamos, mas assim a ideia é como multiplicar esses processos, né? Aí eu passo a palavra para a Sidônia, se não sei se... Sim, obrigada. Na verdade, eu cortei ali o Ivan, né? Eu peço desculpa porque eu lembrei da Mazzucato, né? Eu acho que esse texto que a Iracema colocou ali, né? O livro, ele desmistifica um pouco, né? Aquilo porque os Estados Unidos eles são muito liberais para os outros, né? Mas não para eles, né? Então, o próprio processo de geração, né? De inovação tem essa perspectiva, né? De que é possível fazer isso sem o Estado, né? Eu também concordo com o Ivan, né? É necessário o Estado, e eu acredito que o que nós precisamos também é evidenciar nessas, agora, até isso foi uma coisa que surgiu agora, Ivan, na discussão, no nosso relatório, o quanto, né, a assistência técnica, as relações com os atores locais, muitas vezes, que são líderes de comunidade, né, porque são essas pessoas que mobilizam, né, muitas vezes, ou recursos públicos, ou até mesmo interações sociais, que não necessariamente se dão a partir de recursos públicos, mas que fazem dar certo os processos que ocorrem nos territórios, né. Então, eu acho que isso a gente tem que cuidar justamente para demonstrar o quanto as políticas, de modo geral, elas são importantes, né, para o surgimento vamos dizer assim, de exemplos, né, de experiências que dão certo, né, o quanto tem o peso disso. Acho que isso é uma questão bem importante. Eu acho que, frente a isso, a gente fecharia já a segunda questão e seria a terceira, né, dimensão territorial, né, o que eu vejo, né, eu acho que está um pouco ruim a minha, né, não sei, a minha conexão, estão ouvindo direitinho? Tá bom? Tá. Eu estou ouvindo. Então, a dimensão territorial, né, eu acredito que a perspectiva territorial, ela tem nos trazido, né, a possibilidade de explorar, como eu tinha colocado na minha fala inicialmente, essas várias dimensões, os vários atores que estão no território, né? Então, assim, essa perspectiva permite a gente ver e superar, de repente, alguns aspectos que eram muito
vamos dizer assim, alguns aspectos até que muitas vezes se tornavam negativos, de dicotomias entre urbano e rural, né, da questão, por exemplo, setorial, né, de ver, porque as relações rural e urbana, elas estão cada vez mais imbricadas, e eu acho que elas sempre estiveram, mas nós, por exemplo, que somos do rural, talvez, que estudamos o rural, a perspectiva sociológica que trazia muito esse olhar do rural setorializado, acho que não nos permitia, às vezes, nos dar, né, nos permitir olhar essas interfaces, né? Então, o territorial, o regional, ele vai mostrar essas interfaces. Eu acredito que hoje, as dinâmicas territoriais, né, elas são ativadas, elas são, vamos dizer assim, as dinâmicas, elas vão ocorrer justamente em função dessas interfaces, dessas aproximações, né, em que o rural e o urbano, eles não tem um que seja maior ou melhor que o outro, né? É uma questão de aproveitar a utilização de recursos, aproveitar a inter-relação entre os sujeitos, né? São esses aspectos que têm que ser considerados. E na pandemia isso apareceu muito, né? Por exemplo, quando eu coloquei ali o exemplo da entrega domiciliar, né? Então, se criou, por exemplo, eu vejo ali, a gente fez uma pesquisa, a Cotira foi a coordenadora da pesquisa ali na região do Vale do Caí, mas a pesquisa aconteceu em quase todo o Rio Grande do Sul, né? A Zene participa, o Gustavo participa, né? Cada um numa região, né? A Zene mais no Noroeste, o Gustavo aqui na região de Santa Maria, né? Eu mais aqui na região do Vale do Caí, a gente observou como é que se deram os processos de comercialização no Rio Grande do Sul durante a pandemia, principalmente a comercialização direta, né, que foram usar a utilização desses aplicativos, como o WhatsApp para entrega de domiciliar ou as cestas, né. Então, é isso, os agricultores, eles vão dar respostas, né, e essas respostas, elas vêm justamente do território, né, ela vem dessas interfaces que acontecem entre esses diferentes sujeitos, né. Agora, claro, que quando existe vamos dizer assim, a mão do Estado, no sentido de uma maior possibilidade de financiamento, essas pesquisas e essas experiências, elas podem ser ampliadas, né? Então, a gente pode ter uma qualificação dessas ações. Então, acho que isso é um aspecto importante, né? A importância do financiamento para qualificar ações, para ampliar ações, porque também uma coisa, né, é observar uma experiência e uma realidade que deu certo. Outra é conseguir fazer com que esse tipo de experiência possa dar outros exemplos, né? Possa proliferar esse exemplo, né? E aí nós temos diferentes peculiaridades, como eu disse para vocês, particularidades, é a palavra mais correta de dizer, e justamente essa particularidade que está expressa na diversidade, na minha perspectiva, ela é nosso potencial, né? Não tem como fazer política para agricultura familiar, homogeneizando políticas, né? Não é a homogeneização das políticas que vai dar certo, é justamente o olhar sobre esses territórios. Por isso eu acredito que o território, ele é um aspecto chave nessas perspectivas. Agora, tem que aliar o território, aliar o Estado, o papel do Estado, né? Aliar os atores desse território, sujeitos desse processo, senão essas experiências, elas não avançam. Elas até podem ser uma experiência, mas elas vão ficar ali, naquele espaço, quando muito vão se repetir, né? Ou até mesmo não ter continuidade. Então, existe um conjunto de elementos necessários para dinamizar, né, esse território e dar continuidade desse processo. Acho que era isso. Obrigada. Obrigado, professores. A fala de vocês já contemplou inúmeras outras questões que a gente recebeu aqui. E agora eu selecionei aqui 3 questões que fazem referência também à questão conceitual da pesquisa de vocês. Uma primeira questão, ela está destinada aqui à professora Sidônia, ela foi feita pela Maria Vitória Veloso. Acredito que o professor Ivan também pode complementar, caso for necessário. Faz referência à questão dos nichos, né? Qual o papel dos nichos, né? E como esses nichos eles podem ser considerados uma forma de inclusão produtiva, por ter atores, por ter um fator de valorização do produto, eu acredito,
do produtor e o acesso a novos mercados, né, dentro desse universo de desenvolvimento territorial. Essa é uma questão, essa é a primeira questão. A segunda, ela vem também dentro desse universo, é uma pergunta feita pela Regina Lídia Rocha, de Andrade Silva, para a professora Sidônia, mas o professor Tartaruga também pode ficar à vontade. Dentro dessa amostra que vocês fizeram em 3 regiões, né? Ela fez a pergunta, se existem, né, municípios com melhor apropriação da inclusão produtiva no Brasil, e pediu alguns exemplos. E uma terceira questão foi feita pela Marina, para a professora Sidônia. Ela faz a questão aqui fazendo menção ao entendimento da inclusão social, já que a busca pela superação, né, dos processos de exclusão social e o fato da utilização da terminologia produtiva, se o uso dessa terminologia ela não restringe ou dificulta encontrar um conceito melhor aceito, né, dentro desse universo de inovação inclusiva e das diferentes inovações, né, para o desenvolvimento territorial. Seriam essas 3. Eu acredito que a gente fecha nesse bloco, porque um terceiro seria inviável pelo fato de vocês terem, até agradeço, terem contemplado praticamente todas as questões, e quero agradecer. Ivan, eu vou responder a primeira e a segunda, né? E daí eu deixo a primeira e a terceira, eu deixo a segunda para ti, mas tu pode fazer também uma resposta geral, se tu quiser, tá? Fica à vontade. Tá. Eu acho que o Ivan tem mais apropriação do que eu para falar da pesquisa em si, que agora no finalzinho eu não consegui participar muito, né? Então, assim, dos dados, eu prefiro que ele fale do que eu falar, acho que tem mais apropriação que eu. Por exemplo, os nichos, né? O papel como uma forma de inclusão que valoriza o produto, o produtor. Pois justamente, eu acho que a perspectiva dos nichos é justamente essa, né? De olhar para aquilo que eu estava falando, essas particularidades. Então, o nicho, ele surge, né, porque é algo um pouco diferente do que está acontecendo ali no padrão, né? Então, é o que se diferencia, né? E aquilo que está se diferenciando, né, ele pode permitir essa inclusão, né, a partir justamente dessa valorização, né, tanto do que é produzido, do próprio produtor e do próprio produto, né? Então, mas o que ela me pergunta, eu não entendi a pergunta, assim, o que ela quer saber com relação aos nichos. Os nichos podem ser uma forma, é isso, Josi? Isso mesmo, professora. Eu acredito que sim, e que é justamente o que a gente está tentando fazer, né, Ivan? Eu acho que tem ali toda uma perspectiva de observar essas experiências a partir disso, de como que elas colocam em determinado espaço, né, e como elas se diferenciam, no que elas se diferenciam, o que estão sendo valorizados ali, né, o que está sendo utilizado, como que de forma, porque às vezes, assim, o que é difícil de falar, assim, sem ter um exemplo específico, é porque às vezes é alguma inovação em termos de organização, uma inovação, às vezes, mais social, né? Mas outras vezes é mais alguma coisa técnica, né? Uma mudança numa técnica, num processo produtivo que vai aliviar, por exemplo, de repente, a própria penosidade do trabalho, né? Então, as diferentes formas, né, de inovação, esses nichos, eles vão surgindo, esses espaços vão sendo ocupados por diferentes possibilidades, né? Mas eu acredito que a resposta seria sim, uma possibilidade, né? E com relação à ideia de inclusão social, né, e a ideia também de uma tipologia, né, de inclusão produtiva rural, né, ela vem dizer assim, por que produtiva? A perspectiva, né, toda a discussão da inclusão produtiva, ela surge de valorização do processo de produção, né, da agricultura familiar como um todo. Né? Então, faz um olhar sobre o processo produtivo, né? E o processo produtivo não deixa de ser importante, porque se vocês observarem, lerem um pouco os documentos que trazem, né, a discussão da inclusão produtiva
da própria inovação inclusiva, ela vai trazer acesso a mercados, ela vai trazer a questão da própria produtividade, que é uma das discussões que a gente tem feito no nosso grupo, do que seria essa produtividade, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de produção agroecológica, a gente vê outros aspectos que não uma produtividade, como uma linha do agronegócio, né? Que é o aumento da quantidade produzida por área, né? Então, é um pouco o que a diferença, ou a ideia do social dentro da inclusão produtiva, me parece que é o olhar sobre as interfaces entre a ideia de sociedade e natureza, que é o quê? Né? Que é justamente a gente enxergar não só a questão da rentabilidade, mas a questão da interface com outras possibilidades, né? Que foi o que eu coloquei ali quando eu estava falando para vocês um pouco, de tentar conciliar conservação ambiental com né, a questão da rentabilidade, porque nós estamos no sistema capitalista, né? Nós não podemos virar as costas para esse sistema, mas também a gente precisa de uma sobrevivência dentro desse sistema, então a gente não pode abrir mão totalmente disso, mas também a gente pode valorizar outros aspectos que não estão sendo valorizados quando a gente olha só a questão produtiva em si. E aí, essa perspectiva da inclusão produtiva, ela vê esses outros aspectos, né? Da biodiversidade, né? Das particularidades dos territórios, da possibilidade de ver atividades não agrícolas, né? De ver conservação ambiental, né? De ver outros elementos que estão no território e que podem nos dar um aspecto mais social do que econômico, poderíamos dizer assim. Mas talvez a minha resposta seria mais qualificada se eu dissesse na interface entre o econômico e o social, porque não dá para abrir mão totalmente do econômico, né, num sistema capitalista. Mas também a gente precisa enxergar e valorizar outros elementos, que não só esse, porque se a gente olhar, tudo que foi até hoje feito em termos de modernização da economia, da agricultura, né, está muito focado justamente no econômico. Então, agora a gente tem que ter a capacidade, né, de mobilizar, né, que foi aquilo que eu falei para vocês, que é a grande dificuldade que a gente tem de reorganizar a base de conhecimento, porque a gente olha a partir de uma determinada perspectiva. A gente precisa começar a olhar a partir dessas outras perspectivas, né, uma perspectiva mais social, uma perspectiva que valoriza o ator, o sujeito do território, que valoriza esse aspecto espacial, que valoriza a diversidade, né? Então, acho que talvez aí esteja a resposta do social. E aí eu deixo para ti, Ivan, outra. Obrigado. Eu ia responder. Complementa dos nichos? Isso, complementa dos nichos, por favor. Também, não, você falou muito bem, eu concordo com tudo, é exatamente isso. Eu queria só complementar, porque eu acho que as três perguntas estão relacionadas e ainda com a última do bloco anterior. Então, eu não posso deixar de comentar sobre elas. Sobre a segunda questão, que era quais eram os melhores, as melhores experiências de inclusão produtiva rural, onde é que se deu mais, né? Bom, um dos resultados, não sei se vocês lembram ali do que eu apresentei no final do projeto, as experiências que tinham avanço notável e participação notável, que seriam os principais, né, onde houve um processo de inovação inclusiva ativa desses grupos sociais e ainda houve uma participação muito forte, então avanço notável e participação notável, nós verificamos que tinha nas três regiões. Nós vimos experiências que haviam nas três. Haviam outros que eram, ou o avanço era médio, né, não era notável, ou a participação era média, ou os dois eram médio, mas assim, em todos eles nós vimos experiências notáveis, tanto no sentido de inovação, como de interação, organização social desses grupos. Então, assim, nas três regiões nós vimos experiências, captamos, né, experiências importantes, então há em qualquer lugar. A questão dos nichos, que aí nós vamos para toda a discussão das transições sociotécnicas, né? Um dos resultados, uma das nossas tentativas de pelo menos, verificar algumas coisas, até que ponto esses nichos, e aí é toda a discussão das transições sociotécnicas, esse conjunto de nichos, elas podem gerar um novo regime, que
suplante, né, o regime atual agroalimentar, que nós sabemos no Brasil, e eu diria globalmente, é um regime agroalimentar globalizado, excludente de boa parte dos agricultores, não é muito saudável. Não é? Então, até que ponto esses nichos? Nós não temos elementos para dizer que há uma mudança, há uma transição a partir desses nichos, que eu acho que são muito poucos ainda. Devem existir até mais, mas pelo menos o resultado claro nosso, qual é o papel desses nichos? Eles têm um papel essencial, eles devem ser fortalecidos, só que levando em conta a dimensão territorial. Só para, voltando aos resultados, nós pegamos 33 experiências. Se vocês forem pensar para o Brasil todo, isso é muito pouco. A gente analisou só 33 experiências em 3 regiões do país, que 33 em qualquer um dos estados dessas regiões já era pouco, né? Mas assim, 33 experiências, dessas 33, nós chegamos a uma tipologia de 11 tipos. O que significa? Um dos resultados, das leituras disso é que essas experiências elas são muito variadas, e aí a dimensão territorial é essencial. Então, qualquer política pública que se pense fazer em nível nacional tem que levar esse aspecto da dimensão da abordagem territorial, no sentido que elas são muito diversas, elas têm que se adaptar, a política pública tem que se adaptar a cada um desses territórios, que eles têm conformidade, combinações diferentes de parceria, relações entre rural e urbano diferentes também, onde o urbano, de forma geral, mas não é sempre assim, é onde está a base de conhecimento analítico, científico. Geralmente é no urbano, onde estão as universidades, os grandes institutos de pesquisa, que pode ajudar esses processos, mas o conhecimento tradicional ou conhecimento sintético e o conhecimento simbólico está nos territórios rurais de forma muito forte também. Então, isso é um aspecto importante a ser levado em conta qual é o papel desses nichos. É essencial, eles só têm que ser multiplicados, mas nesse sentido de aproveitando, sempre levando em conta a dimensão territorial, a especificidade de cada contexto. Isso é essencial para essas políticas de inovação até. Eu diria que o Estado brasileiro, de forma estratégica, teria que ter políticas de inovação para a agricultura familiar. Para pegar um exemplo só, teria que ter para a área energética, para a área industrial em geral, para diversas outras áreas que são importantes para o país. E o último ponto ali, que é a inclusão social, a questão produtiva e a produtividade, eu creio, né, nós achamos até em função da nossa pesquisa que a questão produtiva tem que ser levada em conta e é uma mudança até mesmo do paradigma do que é a produção capitalista. É uma produção atualmente, ou melhor, no início do século XX, a produção que, entre aspas, tinha maior sucesso econômico era a produção em massa e consumo em massa. Era a produção fordista e deu certo, vários países se desenvolveram de forma muito forte, dessa forma, né, os principais players, com todas as suas contradições, que qualquer processo de desenvolvimento econômico tem essas contradições, foi a produção em massa. Agora nós estamos numa outra lógica, e é uma lógica de mudança tecnológica, onde o ambiental é essencial. Então, assim, hoje em dia, a questão da sustentabilidade ambiental é essencial em termos econômicos. Nós temos que mudar a narrativa. Ou melhor, vencer a narrativa de que o econômico é só ganhar, é só ter rendimento maior. E sim que só o rendimento financeiro não é suficiente. Essa produção tem que ser sustentável. No caso dos setores agroalimentares, tem que ser saudável e sustentável ao mesmo tempo. No futuro, a produção agrícola que não for sustentável e não for saudável, não vai ter espaço no mercado. Os próprios mercados vão começar a negar. Naquilo que a própria Sidônia falou na visão schumpeteriana, é criar novos produtos, mas esses produtos têm que ser aceitos pelo mercado. E o mercado, muitas vezes, ele entre aspas, adestrado para aceitar esses produtos. Aí tem todo o processo de marketing. A produção em massa foi assim. No início do século XX era isso. Era uma lógica, um mindset, uma mentalidade de que eu tenho que consumir mais. Uma pessoa de sucesso, entre aspas, era uma pessoa que consumia
muita coisa, consumia produtos, comprava carro, comprava isso, comprava aquilo. Agora nós estamos entrando em uma nova lógica. E aí assumir essa narrativa e mostrar que isso, em termos econômicos, é importante. E aí tem o social, o econômico. Bom, a própria sociologia econômica me mostrava, econômico nunca é somente econômico, sempre tem aspectos sociais que estão envolvidos nisso. Mas agora a questão ambiental entra de forma muito forte, nós temos que assumir essa narrativa e mostrar para os gestores públicos, para o empresariado brasileiro, pego muito o exemplo do Brasil, que essa visão economicista está atrasada. Isso aí já passou. Obrigado, professor. Acredito que a pessoa que fez a pergunta está contemplada, acredito que todos nós, né? Uma ótima fala. Antes de finalizar com os devidos agradecimentos, eu queria passar um informe sobre o nosso quarto encontro, né? Que é dia 30. A todos que estão presentes, o quarto encontro, quarta aula, vai ser sobre novos mercados alimentares, a questão da digitalização das vendas e a experiência do CIRAF. Vai ser ministrada pelos professores, professor doutor Márcio Gazola, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o professor doutor Francisco Chagas de Lima Júnior, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele trabalha com o Sistema de Informação Regional na Agricultura Familiar, no Nordeste, e vai ser mediada pelo colega Júlio Alt. Dito isso, espero que todos estejam presentes, e quero agradecer imensamente aí ao professor Ivan Tartaruga, professora Sidônia de Ponte, pela belíssima apresentação de vocês, e acredito que todos ficaram muito felizes, contentes com a exposição e com a riqueza de informação e conteúdo. Desde já quero agradecer meu nome, em nome de todos, e espero a presença de todos aí. A gente chegou no nosso tempo, certinho aqui. Agradeço, grande abraço. Se tiver se vocês quiserem a última fala. Só queria agradecer, né, por esse momento. Eu acho que foi muito importante, né? Como é bom quando a gente compartilha, né? A gente também aprende muito, né? Essa troca é muito legal. E agradeço muito e me coloco à disposição, né? Acho que o Ivan também, se vocês quiserem, né? Se alguém quiser algum material que a gente ali, né, não disponibilizou agora, né? A gente disponibilizou 2 textos só ali, eu dei para a Ju, né? Mas a gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode disponibilizar. É só pedir para as meninas, que as meninas entrem em contato e a gente encaminha, tá? Muito obrigada. Foi um prazer vê-los, né? Mesmo que alguns a gente não tenha visto a carinha, mas eu vi o nome ali. Muito obrigada. Abração. Boa noite. Também agradeço, muito obrigado. Faço as palavras da Sidônia as minhas também. Obrigado, foi muito bom. Obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Até mais.